Olá, pessoal. Estamos aqui pela Brasil Rastro, com apoio da AG3, para falar de rastreabilidade. Hoje o tema é a nova era da rastreabilidade. Temos dois convidados especiais. Vou me apresentar primeiro. Meu nome é Thomas Seckschmidt, sou um grande promotor do rastreamento na cadeia de produtividade de alimentos. A gente criou a Brasil Rastro para exatamente promover essa ideia pelo Brasil, através dos produtores, através de todos os canais. Temos programas de treinamento, capacitação, e queremos aqui fazer uma conversa muito interessante sobre essa ideia, a nova era da rastreabilidade. O que é isso, né? Então, o primeiro convidado que eu vou chamar para se apresentar, o Rodrigo Sereia, ele vai trazer uma da Neoquali. Bem-vindo, Rodrigo, ele vai se apresentar agora, explicar um pouquinho o trabalho que ele faz. Rodrigo, conta para a gente um pouco aí faz uma apresentação, conta um pouquinho da sua história, né? Beleza, Thomas, obrigado pela apresentação aí, boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo, trabalho na Neoquali, uma empresa de consultoria e treinamento na área de certificação, né, em sustentabilidade. Sou engenheiro agrônomo, né, desde a formação sempre trabalhei com sustentabilidade, né, é o nosso foco, e aí há mais de 6 anos aí eu estou trabalhando como consultor e implementador de normas de certificação. Também trabalhei com auditorias de certificação, como gerente de certificação. E aí a gente sempre, assim como muitas empresas, elas nascem de uma necessidade, né? A gente via um gargalo aí que os produtores precisavam de todo apoio para entender tudo isso, e a gente dá apoio aos produtores para implementação, né, de sistemas de certificação em sustentabilidade, né, e a rastreabilidade é um ponto muito forte dentro desse contexto, e também treinamentos para desenvolvimento do produtor e da cadeia. Que legal. Isso é só para vocês entenderem, né? O que a gente está fazendo aqui, trazendo as pessoas que realmente estão ajudando na evangelização dessa transformação, da utilização, principalmente da rastreabilidade, para levar o cara que é produtor para virar um agronegócio. Não precisa crescer, o que você precisa de gestão. E a rastreabilidade é uma ferramenta fundamental para essa transformação. Vou chamar agora o Luciano Tamiso, que também é agrônomo, que vai se apresentar. Bem-vindo, Luciano. Conta para a gente um pouco, se apresenta aí. Boa noite, Thomas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para todo mundo. É um grande prazer estar aqui com vocês, né? O Rodrigo e o Thomas, dois grandes amigos. Com todos vocês que estão acompanhando aqui esse evento que nós estamos promovendo entre Brasil Rastro e AG3, né? E eu estou com o pé em cada canoa, né, Thomas? Então, é muito interessante esse papel aqui, né? Bom, eu trabalho há bastante tempo com rastreabilidade já, uns 10, 12 anos, exclusivamente com rastreabilidade, né? E a gente vê esse mercado acompanhando, né? Vem acompanhando esse mercado há muito tempo e vê a evolução que ele tem tendo nos últimos anos, tá? Eu acho que a gente vai tratar um pouquinho disso também, né? Mas antes de trabalhar com rastreabilidade, eu também indiretamente trabalhava com isso, trabalhava com certificação de produtos agrícolas, com gestão de cadeia produtiva, numa empresa de distribuição de produtos orgânicos, trabalhei durante 10, 12 anos, então tem tudo a ver com rastreabilidade, com certificação, que a gente vai falar bastante também, com gestão de cadeia produtiva, né? E até completando a fala do Rodrigo, ele foi meio simplista se apresentando, mas ele também é treinador da Rainforest, né, Rodrigo? Depois você explica melhor os termos corretos aí. Sim. E ele também é um consultor certificado Global Gap. Então, é um profundo conhecedor dessas normas, né, que na parte agrícola são duas normas muito bem reconhecidas hoje no Brasil. E a ideia aqui, como o Thomas disse, é mostrar esse caminho e essa evolução e as novas opções que a gente vê para a rastreabilidade, né? A gente está, como eu disse, há bastante tempo no mercado aí, a gente vem acompanhando, mas a gente acredita ainda que a rastreabilidade ela é pouco utilizada com o seu correto potencial, né? Isso que a gente vai tentar passar um pouquinho para vocês aqui, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês. Legal, obrigado, Luciano, pela apresentação. Eu queria aí dar boa noite para o pessoal que está se manifestando, já comentando, Edson Esperança, Cristiano Silva. O pessoal que estiver entrando aí, tiver uma dúvida, alguma coisa que queira perguntar, que ainda não falamos, por favor, entra aí, coloca o comentário, faz a pergunta, o comentário está chegando aqui para a gente. Se quiser também, fala de onde vocês estão assistindo, né? Acho que é interessante a gente saber quanto que a gente está alcançando. Esse é um programa que vai ficar gravado, disponível para todo mundo. Então, eu queria começar, Rodrigo, eu queria te fazer uma pergunta, né?
Eu participei no passado do Comitê de Cadeia de Custódia do Global Gap, depois do Comitê de Cadeia de Custódia também do do GFSI, né, o Global Food Safety Initiative. E esse tema, isso foi em 2010, né? Hoje a gente está quase 11, 12 anos depois. Esse tema continua em pauta, né? Cadeia de custódia é uma coisa super importante em relação à rastreabilidade, cada vez mais, né? Então, conta um pouquinho esse trabalho que você vem fazendo e depois a gente entra na questão do Global Gap, do Rainforest Alliance, que também é fundamental nesse desenvolvimento de cadeia. Sim, legal, Thomas. Como o Luciano falou, né, nós trabalhamos aí difundindo, né, padrões de certificação, né, para diversos atores da cadeia. A gente é credenciado ao Global Gap para prestar apoio à cadeia de produção, para implementação, e também a gente faz o papel de treinadores oficiais da Rainforest Alliance, que é uma organização, né, que tem o padrão de certificação deles em sustentabilidade. E como você falou, rastreabilidade na cadeia de suprimentos é importantíssima, né? Isso não ficou para trás, isso na verdade vem ficando cada vez mais forte, né? O próprio Global Gap, ele vem, né, dando aí informações à cadeia, preparando essa cadeia, renovando os padrões, e também recentemente teve a notificação, né, de toda a cadeia aí, que a cadeia de custódia, certificação para quem não é apenas produtor, ou seja, quem toca nesse produto que é Global Gap, ele também tem que ser certificado contra um protocolo que chama cadeia de custódia. Assim como outras normas de certificação já trazem isso, né? A Rainforest Alliance também, ela inclusive está passando por mudança, né? Lançaram o padrão 2020, que é o novo padrão, e esse foco na cadeia de suprimentos, né? Naquele intermediário, ele ficou muito maior. E a cobrança está sendo muito grande, incluindo o desenvolvimento de sistemas, plataformas, para justamente conseguir controlar tudo isso e entender. Isso, é claro, vai de encontro com os anseios da comunidade consumidora e também com o GFSI, né, que ela é quem reconhece essas normas, né. No caso também temos o ICIO, né, que é a organização que reconhece para questões de sustentabilidade, e rastreabilidade e foco em cadeia de suprimentos, né, no intermediário aí, é o total esforço que eles estão fazendo nesses últimos aí 2 anos. Então, isso aí espera muita coisa para acontecer ainda nesse assunto. Legal. Eu queria tocar num assunto, Rodrigo, antes de passar para o Luciano. Você falou Global Gap, né? Vamos dar uma rápida explicação. O que é Global Gap? Tem gente que está ouvindo, já ouviu, mas o que é isso, né? E depois qual é a diferença do Global Gap para o Rainforest Alliance, né? Tá. Bom, de forma geral, o Global Gap é uma certificação que é com foco no produtor agrícola, né? Tem um padrão dentro do Global Gap que chama IFA, que é a Garantia Integrada da Produção. Então, esse padrão ele vai certificar produtor rural com base em alguns requisitos. O grande foco é sustentabilidade, segurança do trabalhador e segurança dos alimentos, né? Então, como que esse alimento é produzido e é garantida questões em relação à inocuidade. Rainforest Alliance, por exemplo, ele foca bastante nos pilares de sustentabilidade, boas práticas agrícolas, assim como no Global Gap, só que ele pega bem pesado na parte ambiental, na parte social, né? Inclusive, novo padrão que foi lançado, 2020, dá muito foco no comprometimento que o produtor tem em tratar questões relacionadas a problemas sociais, como, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, e como remediar isso. Então, o Global Gap foca em sustentabilidade e tem um foco muito pesado em questões de segurança dos alimentos, e o Rainforest Alliance vai focar mais nessa parte ambiental, né? Claro, não deixa de lado a questão de importância com a segurança que esse alimento oferece para a cadeia, mas basicamente são as diferenças bem distintas aí dos dois padrões, tá? Legal, bem importante isso, né? Porque a gente acha que para você conseguir se certificar, né? Você precisa ser uma grande empresa e não. A gente tem o padrão consegue atender as diferentes dimensões de negócio, de produtor, tudo mais. E acho que uma coisa que é muito bacana, acho que um bom tempo atrás, a gente fez um trabalho com produtores em toda a região da América Latina e a gente combinou os dois protocolos, Global Gap e Rainforest Alliance, e avaliou 400 produtores com base nisso. E a gente conseguiu perceber
sempre tem uma grande pergunta do produtor, mas o que eu ganho com isso? Alguém vai pagar mais para isso, né? E eu vou deixar o Luciano responder a pergunta do eu vou ganhar mais para fazer certificação, né? Mas eu vou dar um pedaço da resposta. O que a gente observou? Quanto mais o cara cumpria a combinação dos dois protocolos, melhor era a forma dele produzir. Então a gente percebia uma produtividade de toneladas por hectare maior. Então isso para mim foi uma grande sacada dessa experiência de avaliar o produtor, fazer. E era bastante informal, não tinha todo o rigor que a certificação faz, mas já nessa forma mais light a gente percebeu isso. Luciano, o que o produtor, o que a cadeia produtiva ganha fazendo ou não essas certificações? Legal. Eu acho que assim, a certificação, claro, trata de produtos diferenciados, né? E toda vez que você diferencia o seu produto, ou você tem acesso a um mercado diferente, ou você tem um sobrepreço por isso, né? Então, é uma diferenciação do seu produto. E acho que a rastreabilidade apoia muito isso, né? Independente de seu produto ser certificado ou não, se você tem um produto diferenciado, você tem que destacar ele no mercado, né? E você comprovar que esse produto é diferenciado, a melhor ferramenta para você fazer isso é a rastreabilidade. Tanto é que em todos os protocolos de certificação, um dos tópicos principais ali que são exigidos é a própria certificação, né? A própria rastreabilidade. Então, a gente anda meio que junto, né, os dois, né, entre a rastreabilidade e certificação, tá? Mas eu queria também comentar, Thomas, uma coisa muito interessante que o Rodrigo disse, né, que vocês estavam comentando da parte das certificações, de evoluírem para a cadeia de custódia, para uma série de outros fatores, porque tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje, que a gente já começou, claro, mas que a gente vai discutir durante esses próximos minutos que nós vamos estar aqui com o pessoal, que é a nova era da rastreabilidade, né, que a gente está chamando, né, ou provocando que seja assim, né, porque, na verdade, o que existia antes, depois a gente pode comentar um pouquinho melhor disso, era uma rastreabilidade muito individual, né? Então, uma empresa fazia uma rastreabilidade, um produtor fazia uma rastreabilidade, mas isso não se conectava, né? Então, o produtor fazia rastreabilidade, colava uma etiqueta na caixa, independente do que tinha na etiqueta, até um QR Code muitas vezes surgia ali, mas isso não era conectado com outro elo da cadeia, né? E aí, essa nova era da rastreabilidade, essa nova visão da rastreabilidade é como eu preparo as minhas informações para estar conectado com as outras pessoas, né? E por isso que a certificação, elas já perceberam isso, como o Rodrigo falou, tanto o Rainforest como o Global Gap, e estão reforçando essa parte de cadeia de custódia, porque não adianta o produtor ter a informação correta dele se o próximo elo da cadeia não tem a capacidade de armazenar essa informação, né? E a gente vê hoje aqui no Brasil muito disso, né? Uma rastreabilidade, né, que ela não chega para todo mundo, ela tem uma limitação. Ela pode chegar até num supermercado, numa indústria, mas ainda tem um contato muito próximo entre o comprador e o fornecedor. Então, quando eu preciso de um dado real de rastreabilidade, por mais que tenha uma etiqueta na caixa, como eu disse, um QR Code, alguma informação, eu passo a mão no telefone, ligo para o fornecedor e pergunto o resto da informação para ele, tá? Porque ali tem um código só, que não tem informação que é traduzida, né? E o que a gente está propondo aqui, né, é como que o produtor, a agroindústria, todos os elos da cadeia se preparam para compartilhar essa informação, né? Então, a gente até que acompanha essa evolução, né? O Thomas está nesse caminho junto comigo também, acho que há mais de 10 anos, o Thomas até um pouquinho mais, na rastreabilidade, a gente acabou vendo um pouco essa evolução, né? Antigamente, eu comecei a fazer rastreabilidade em 2000, quando eu trabalhava com produtos orgânicos, distribuição de produtos orgânicos, a gente fazia no papel, né? Eu lembro até hoje de um produtor, eu acho que o Thomas conhece, o Masami, lá de Biúna, né? Um excelente produtor, e ele era japonês, né? Então ele tinha uma metodologia japonesa de anotação de dados, era excelente a metodologia dele. Só que era 100% no papel, né? 100% em caderno. Então o lote da semente estava no caderno, o lote da muda estava no outro, o lote do plantio no outro, a colheita no outro. Então, para ele chegar nessa informação, era muito complexo. Ele tinha o dado ali, mas era muito complexa. E esse, claro, é o começo, né? A gente está falando de 20 anos, né? Então, esse é o começo. Isso ainda existe hoje, tá?
Mas a gente já viu muita gente evoluir para sistemas de rastreabilidade, para planilhas de Excel, né, que geram essa informação que eu estava falando um pouquinho antes, que são sistemas únicos, né, que você está dentro do seu próprio nicho ali. Você, como produtor, você gerencia um sistema de rastreabilidade que gera etiqueta e aí gera uma identificação. Depois a gente vai comentar disso, que muitas vezes é só lida, mas não é incorporada no próximo elo da cadeia, né? Mas que é um sistema de gerenciamento ali da rastreabilidade interna, tá? E aí pode ser em Excel e pode ser em algum sistema que exista por aí, né? A gente está falando agora, depois disso, de um terceiro nível, né? Como que eu padronizo essa informação para compartilhar o dado? E aí cai nesse ponto que o Rodrigo está falando, né? Porque o Global Gap, o Rainforest, a gente fala muito de produtos para exportação. Então, eu não tenho, muitas vezes, o telefone da pessoa que o produto vai ser vendido, né? Eu mando para o cliente e ele tem que ter a capacidade de coletar esse dado na cadeia, né? Existe um termo técnico para isso, até, que é a interoperabilidade, né? Que é a troca de informações entre sistemas. Então, a gente tem que passar a pensar nisso para começar a criar essa nova era da rastreabilidade, né? Se eu não tenho a capacidade de compartilhar meu dado, por não estar padronizado, eu vou viver nichado dentro da minha empresa, né? Então, é isso que a gente precisa começar a pensar, começar a discutir em termos de rastreabilidade, né? Já existem padrões, a GS1 é uma empresa que controla padrão mundialmente, né? Então, a gente tem esses padrões já. Isso pode ser feito por etiquetas também, com código de barra, pode ser feito por sistema eletrônico, tem uma série de formas de você trocar informação. Mas antes disso, você tem que ter ela padronizada dentro da sua empresa, né? E depois da padronização, tem uma quarta etapa da cadeia ali, que seria você validar esse dado, então, pegar ele de IoT, de estações meteorológicas, de máquinas, de outros sensores, né, para validar esses dados, então ter uma validação maior no dado, e depois ter uma segurança desses dados. Então, por exemplo, lá na Ag3 a gente trabalha com blockchain para garantir a segurança e validação desses dados, né? Então, a gente até falou de 4 etapas que a rastreabilidade passou, a gente acaba falando que essa é a rastreabilidade 4.0, né, Thomas, que a gente vai falar. Porque a primeira era no papel, a segunda era sistematizada, seja em planilhas de Excel ou sistemas próprios. A terceira, a 3.0, vamos falar assim, era que a gente está padronizado e pode compartilhar esse dado. E a quarta é quando eu valido e gravo esse dado de forma segura, né? Então, a gente tem que pensar hoje numa rastreabilidade, uma cadeia muito maior, né? Quando você fala de alguns produtos e venda dentro do país, o Brasil é um país continental, mas mesmo uma venda dentro do país, eu consigo visitar o meu produtor de uva lá em Petrolina e ver o que ele está fazendo, sabe? Mas quando essa uva vai lá para a Europa, lá para os Estados Unidos ou para algum outro país, isso é muito difícil. Então, a gente tem que começar a pensar na rastreabilidade como uma ferramenta de enviar dados, né, de forma padronizada, validada e segura, né? A gente está falando muito aqui de fruta, né? O Global Gap envolve muita fruta, Rainforest já foge um pouco, café, outras culturas maiores, mas também o Rodrigo trabalha com RS, então, por exemplo, é muito forte soja. Então, como que a gente faz esse trabalho também de rastreabilidade na soja, né? Porque a gente fala muito disso também na Brasil Rastro, né, Thomas? A rastreabilidade é o processo, ela vale para soja, vale para banana, vale para alface, vale para café e vale para chá. Então, a gente tem que pensar em como o Brasil, como um dos maiores produtores de alimentos do mundo, né, está pronto para provar, por exemplo, lá na Europa, que a soja que a gente manda para lá não vem de área de desmatamento. E, para isso, você tem que ter uma capacidade de compartilhamento de dados padronizados e validados, tá? Então, acho que é um pouquinho desse cenário. Acho que acabei até falando demais aqui, mas eu quis juntar um pouquinho a ideia que vocês estavam discutindo antes aqui. Legal, acho que tem uma pergunta que você não respondeu, aí a gente vai voltar para aquela pergunta, mas uma coisa que a gente descobriu quando, assim, eu tenho 4 patentes depositadas na área de rastreabilidade, então a gente começa a estudar isso, como é que a gente trabalha as diferentes metodologias. E uma coisa que é muito interessante, quando a gente tenta criar uma analogia do que significa a rastreabilidade, o benefício dela, quando você vai numa escola e você faz uma prova e faz outra prova e ninguém te dá nota, né? E de repente você chega ao final do semestre e você repete de ano, você fala, oh, cadê minha nota? Quero saber por quê. Teve uma época que o produtor entregava produto, de repente devolve 1.
Aí o produtor falava assim, o distribuidor falava, não, mas você está devolvendo porque você comprou demais, isso não é justo, não é justo. Porque ele não entendia o critério de avaliação e não entendia a nota que ele estava tirando. Então, quando a gente começou a fazer rastreabilidade e integrar esse sistema, criar essa interoperabilidade que o Luciano falou, a hora que você chega o produto, ele tirou nota 5, você falou, passou raspando, eu vou dar mais atenção. E a hora que você entende o defeito do produto que chega no próximo elo da cadeia produtiva, você entende que cada defeito que o produto apresenta está associado a um manejo de produção, manejo de colheita, a transporte, a packing, alguma coisa que você fez antes. Então, quando você percebe que nota que você está tirando, que nota que o produto recebeu naquele estágio, você tem condições de voltar, corrigir os tratos, né? Por aí vem a certificação, vem encaixar a certificação perfeitamente, porque você fala, este meu procedimento não está adequado, vou mudar ele para ajustar, para que aquela qualidade atinja a qualidade demandada pelo cliente. Então, você começa a trabalhar melhor. E aí isso gera um benefício tremendo. Mas antes disso, você ficou devendo uma resposta aqui, Luciano. O que o produtor ganha, o que o cara ganha quando ele faz a certificação? Ele vai ganhar mais dinheiro? Vão pagar mais? Ô, Thomas, assim, a rastreabilidade ela tem várias, a certificação ela tem várias possibilidades, né? Mas o que o produtor ganha de cara e que é a gestão do processo dele, né? A gestão da qualidade e a garantia do produto dele. Toda vez que você implanta boas práticas agrícolas gerais, né? Você melhora o seu padrão de qualidade. Então, uma certificação tem a questão da melhoria contínua, o Rodrigo pode falar bem melhor do que eu disso, mas você é forçado a evoluir ano a ano, né? Então, isso também vai trazendo um retorno para você, né? Então, a própria certificação e rastreabilidade, ela vai apoiar nessa melhoria da gestão da qualidade do seu produto e dos seus processos, né? Você melhora os processos, você melhora o produto. Então, acho que de cara a gente tem essa vantagem. Não sei se o Rodrigo concorda, a parte de certificação, ele é o especialista aqui da live. Que é isso, eu fiquei ouvindo aqui várias reflexões que me ocorrem. Uma delas é realmente o foco da certificação, nem sempre é o retorno financeiro, né, monetário. Você ganha muito em outras vantagens, né, como o Luciano bem colocou, a gestão, né? Mas existe sim, né, padrões de certificação hoje que já consegue-se um ágio em cima do valor do produto, né, por uma questão de comércio, basicamente, oferta e demanda, então se coloca um valor, né, e existem alguns padrões de certificação, inclusive como a Rainforest Alliance, que já está estabelecendo o prêmio obrigatório. Então, nós temos também isso acontecendo, inclusive com valores mínimos fixos para alguns cultivos, por exemplo, como banana, eles já lançaram, e a tendência é que o mínimo exista, né? Muito se fala também em janela de mercado, né? Então, se mantém a janela de mercado com a certificação, mas sim igual, a melhoria é basicamente de várias formas, né? Não é só a questão financeira que prevalece. Eu achei muito interessante também o Luciano falando sobre, e o Thomas falando de interoperabilidade. A gente vive isso na pele, né? Hoje é uma grande realidade. A tecnologia, ela já é a realidade do produtor. Isso não está em discussão, não está mais em pauta, né? Ele já entendeu a tecnologia, é um caminho sem volta, mas a gente sabe que está se gerando uma grande quantidade de dados, né? E a certificação demanda isso, né? Uma série de controles. E o que se faz com todos esses dados, né? Como trabalhar os dados? Então, como fazer com que esses dados sejam uma ferramenta de trabalho para o produtor e faça a decisão dele ser relevante, né? Essa é a grande questão. Como fazer isso, né? E aí, quando vocês falam desse novo termo, né, interoperabilidade, eu fico muito contente porque realmente a gente chega num empreendimento para implementar um processo de certificação ou mais um, né, dos programas de certificação. A gente fala muito aqui de Global Gap, Rainforest Alliance, RTRS, que são um dos mais conhecidos, né, mas existem outros tantos e exigem também boas práticas e rastreabilidade, mas a gente chega numa empresa, numa fazenda, por exemplo, o produtor às vezes está com 3 sistemas. E para fazer 3 coisas diferentes, às vezes tenta fazer a mesma coisa. Mas a grande dificuldade é que ele tem dados
e eles não se conversam. E às vezes também esses dados não são trabalhados e isso não traz uma resposta factível para ele do que ele tem que fazer, a conclusão de tudo isso. Então, eu fico muito contente de ouvir isso. Eu acho que é o grande X da questão, né? Como o dado ser um padrão conhecido e ser possível de transitar ao longo da cadeia, né? A transparência é uma questão muito forte dentro da questão de cadeia de suprimentos, da cadeia de custódia, né? Então, acho muito legal essa questão. Rodrigo, isso não por acaso, né? A gente trabalha com isso na Ag3, né? A gente, por ter trabalhado com certificação, a gente vê exatamente isso, né? As informações, elas existem, só que elas estão separadas em vários silos, em várias planilhas, em vários papéis, né? E para a gente aqui, tanto da Brasil Rastro como da Ag3, a ferramenta capaz de conectar essas informações, né? É a rastreabilidade. A gente fala muito que a rastreabilidade é um varal de pendurar roupa, né? Se você tem só o varal, puxa, você vai ter pouca informação, você vai saber de onde o produto veio, para onde ele foi, entendeu? Então tem uma visão lá do consumidor final, ele veio da fazenda do Luciano, mas eu não sei se o Luciano é bom ou não. Eu não sei se ele fez certo, se o produto dele foi armazenado corretamente, né? Então a gente fala que a rastreabilidade, e aí já vou responder uma outra pergunta, Thomas, que se a certificação gera valor, mas acho que tem uma pergunta aqui que a gente trabalha com rastreabilidade, escutar mais, se a rastreabilidade gera valor, né? E aí eu falo que a gente fala que a rastreabilidade gera valor quando você pendura suas roupas no varal, quer dizer, você dá importância para o seu varal quando você pendura a sua roupa. Então, se você tem a rastreabilidade só porque alguém pediu para compliance, para atender uma legislação, uma exigência comercial, alguma coisa nesse sentido, talvez isso atrapalhe mais você do que ajude, porque você vai ter pouca informação, né? É um varal vazio, né? Que atrapalha você no seu quintal também, né? Agora, se você usa ele para pendurar as informações que você precisa, faz todo sentido. E aí você muda totalmente a sua visão. Não é mais eu saber da onde, no consumidor final, né? Essa parte do marketing, de comunicação com o fornecedor é muito forte, sempre continua, né? Mas eu não estou só lá no consumidor final mostrando que veio da fazenda do Luciano. É o contrário. O Luciano está comprovando que o produto dele passou por todos os processos e teve a garantia, né? Que foi acordada comercialmente. E aí falar isso, volta no que o Rodrigo falou, na transparência, né? Então, acho que a certificação ela tem esses viés aí, né? De, primeiro, promover a própria gestão interna, porque uma vez que eu estou controlando todo o meu processo produtivo e amarrando ele através da rastreabilidade, a gente consegue dar ótimas ferramentas de gestão, tá? Por exemplo, um relatório de custo de produto por lote, né? Principalmente para quem compra matéria-prima de muito fornecedor diferente, trabalha com várias agroindústrias, elas têm uma dificuldade enorme de fazer o custo real do produto. E a rastreabilidade é uma ótima ferramenta para isso. Eu tenho todo o rendimento dos produtos, todos os lotes de produção e todos os lotes de matéria-prima, né? Então eu consigo entregar esse resultado no final. Então acaba virando uma gestão para a própria empresa. E depois de eu ter essa gestão e ter essa validação e confirmação desses dados, eu gero 2 níveis de transparência que a gente costuma falar. O primeiro dentro da empresa, né? Porque a grande maioria das empresas, o pessoal da fazenda tem os dados da fazenda, o pessoal do barracão tem os dados do barracão, o pessoal da indústria tem os dados da indústria, e o gestor não tem os dados de lugar nenhum, tem que ficar pedindo para todo mundo. Então, a transparência dentro da empresa é muito importante, ela é fundamental, né? E ela também aumenta a eficiência operacional da empresa de forma exponencial, né? E depois a transparência para o seu consumidor, que muitas vezes também, como a gente está falando dessa cadeia mais extensa, né? Para exportação, por exemplo, não é o consumidor final, né? É alguém que você se comprometeu a entregar um produto com qualidade, uma qualidade acordada. Como a gente falou aqui, o Brasil é muito bombardeado aqui pelo desmatamento, né? Para a produção de soja, por exemplo, mas todo mundo sabe que o Brasil, saiu até um estudo da Embrapa essa semana, né? Uma recontagem dela é que mais de 1/3 do território nacional é preservado pelos produtores agrícolas, tá? Então, puxa, por que essa informação não chega exatamente desse jeito e com uma comprovação de rastreabilidade, de validação, de blockchain lá para o comprador lá na Europa que está comprando a soja, por exemplo, né? Então, por isso que eu falei, é muito mais saber que a soja veio do Brasil, é muito simples, né? A visão do consumidor final olhando para o começo da cadeia. Não, é o contrário. Eu que estou vendendo ali, eu tenho que falar assim, ó, eu garanto, tá, que todo esse padrão foi definido e eu estou entregando a soja validada desse jeito.
Eu estou falando da soja, mas isso vale para tudo. fruta, vale para café, vale para qualquer cultura que se tem um padrão e um acordo comercial a ser definido, tá? E isso que muda a visão da rastreabilidade, né? A gente vira de lado, a gente para de olhar do final da cadeia para trás e começa a olhar do começo dela para o final. Né? Então, eu estou empurrando a informação, eu estou garantindo que a minha informação está correta. E aí, de novo, entra a interoperabilidade para a gente poder compartilhar esse dado. Aí tem cara, tá muito legal essa conversa, porque a gente está vendo gente da Bahia, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, do Paraná, de São Paulo, do Brasil inteiro que está escutando esse bate-papo. É bem legal. A Ana Almeida soltou um comentário aqui que eu achei muito legal. Me parece que a certificação ajuda as empresas a não perder espaço no mercado, né? E na verdade, isso é o mais importante, né? Esse é um dos elementos. Você vai ser começado a deixar de lado se você não trouxer mais transparência, se você não provar, tiver alguém dizendo que o que você faz está sendo bem feito. E aí tem uma coisa importante, né? Não adianta certificar porque alguém pediu. Você tem que interiorizar isso. A certificação para cumprir um requerimento é uma coisa. Você está perdendo todo o potencial de certificar, de rastrear, de tudo isso. E aí eu sempre gosto de contar casos. Né? Eu estava na Argentina conversando com um produtor que certificou o Global Gap e eu perguntei, mas por que você certificou? Né? O que você viu de diferente? E o cara falava, não entendia bem, e o pessoal tinha as coisas tudo bem controladas, né? Aí você vai para o campo, aí você faz uma pergunta. E antes da certificação, você vê o cara com checklist do equipamento, quando volta da produção do campo, fazendo o controle do equipamento. Eu falei, pô, interessante isso, né? Antes da certificação, o que acontecia? Qual a frequência que um trator, uma máquina quebrava no campo? Aí o cara parou, olhou para mim e falou, nossa, é mesmo. Antes da certificação do Global Gap, a máquina quebrava 2, 3 vezes por ciclo. E eu falei, como é que você arrumava? Pô, aí a máquina para, o cara tem que andar até um lugar onde pega sinal do celular, daí ele pega o sinal, aí arruma alguém para vir de carro, vê o que a máquina tem, descobre o que a máquina tem, volta, e a máquina está parada lá. Se você perde um dia de plantio, de colheita, você perdeu muito no campo, né? E ele falou, o ano passado não quebrou nenhuma vez. Por quê? Aí a gente começa a perceber o valor da gestão, o valor de você ter um controle de quantas horas o equipamento rodou, qual é o nível a idade dos insumos, dos lubrificantes, do filtro que você tem na máquina. E aí você começa proativamente evitar uma quebra no meio de um processo de produção. Né? E isso é a conta que a gente esquece de fazer. A gente sempre lembra do preço de venda, que é uma commodity. Mas a gente não consegue lembrar de todos os custos, porque são muitos custos. Mas quando você para pensar que a máquina quebra menos porque eu melhorei meu controle, eu tenho um checklist de avaliação de equipamento quando ele volta, e eu evito dele chegar em situação crítica, eu acho que essas pequenas coisas que às vezes a gente esquece que a certificação, a rastreabilidade nos ajuda. Né? Ajuda não a melhorar o preço de venda, mas ajuda a melhorar, a ter acesso a novos mercados, porque a gente está vendendo uma commodity alimentar, a não ser que a gente consiga diferenciar muito. Mas a certificação e a rastreabilidade ajuda a gente a produzir mais, com mais qualidade, no mesmo espaço, com o mesmo esforço. Então, acho que é aí que a gente ganha em produtividade, ganha em qualidade, ganha em outros elementos e ganha preferência do comprador. Rodrigo, como é que você que está nesse mundo de certificação, conta um pouco como é que você percebe isso que eu acabei de compartilhar. Então, para a certificação, Thomas, fiquei pensando aqui, você falando, realmente é muito significativa a mudança de realidade que a certificação traz. Mas eu costumo falar, a rastreabilidade é um reflexo, né? A rastreabilidade é um reflexo do que o produtor faz de certo, e a certificação ela vem para confirmar tudo isso, né? Ela vem basicamente para dar a credibilidade de que o produtor realmente ele cumpre com alguns requisitos, ele cumpre com questões de transparência, rastreabilidade. Mas a gente sabe que é uma grande dificuldade do produtor, a gestão, né? Então, a tecnologia que a rastreabilidade traz, não só a rastreabilidade, mas os softwares de gestão hoje em dia, faz com que a gente consiga realmente chegar no objetivo, que é o produtor conseguir gerenciar tudo isso.
Porque quando você vê um produtor afundado em documento, com um monte de papel durante a auditoria, e ele está meio perdido, alguma coisa está errada, né? Hoje a tecnologia está aí à disposição para a gente utilizar. Então, realmente, a parte de sistemas, a parte de software hoje, é praticamente um departamento só dentro de uma unidade produtiva hoje, né, dentro de uma fazenda. E realmente a gente chega em situações que já está com a tecnologia muito avançada, mas também tem aquele pequeno produtor que às vezes ele está começando e ele já está querendo. Ó, eu preciso controlar a rastreabilidade, eu preciso gerar relatório, eu preciso mostrar para o meu comprador final, e isso não é só o importador, não estamos falando de comércio exterior, a gente está falando de comércio interno também. Certificação é uma realidade para quem precisa vender produto internamente. As grandes redes, elas já assinam um compromisso, né, de também pressionar a cadeia para se certificar, e, inclusive, se você tem uma certificação, uma probabilidade muito mais alta de você conseguir a janela de mercado. Então, essa questão de sistema, né, como realmente todos esses dados ficarem registrados, ser trabalhado, como gerenciar tudo isso, a geração de indicadores de performance através desses dados é sem igual. E é um grande gargalo hoje no produtor. Ele tem tempo de olhar o clima, de ver se está precisando de adubo, ver se está precisando passar algum defensivo, mas às vezes ele não tem tempo para olhar os resultados de tudo isso, da avaliação que foi feita, e aí você comentou muito da máquina, né? Mas às vezes a gente está falando de um incidente, às vezes ele está com alguma reclamação relacionada a resíduos de agroquímico e ele precisa responder rápido, né? E a resposta rápida ela é muito difícil de se obter quando você não tem dado registrado, não tem dado rastreado. Então, hoje é muito comum, às vezes a gente tem uma notificação, às vezes tem uma reclamação, e olha, eu tive problema com resíduo, né, no meu produto que eu estou exportando. Como que eu vou responder isso? Através desse software é possível fazer a rastreabilidade, fazer a simulação, inclusive apresentar um relatório gerencial de tudo que ocorreu nesse produto para mostrar que basicamente eu tratei o incidente, né, e eu provar qual é o problema, que foi problema ou não, enfim. Esses softwares eles ajudam muito, e o produtor rural, seja pequeno, seja médio, seja grande, ele já está investindo nisso. É uma realidade, é um caminho sem volta, como eu estava falando, né? E também eu gostei muito do que o Luciano estava comentando sobre indicadores, né? Hoje, sobre o custo, enfim. Hoje também a gente sabe que as certificações elas exigem, né? Principalmente com relação ao uso de defensivos, a redução, a questão de sustentabilidade. Então, por exemplo, na Rainforest Alliance nós temos requisitos obrigatórios que o produtor ele tem que mostrar a diminuição na quantidade de um determinado ingrediente ativo que ele utiliza por um período de tempo, por ano, em quilos por hectare. Isso já é uma realidade, né? Temos aí também as certificações do Global Gap, já está falando de nota de corte para desmatamento, a RTRS já fala disso, Rainforest Alliance já também tem uma nota de corte para isso. Então, aí vem análise de mapeamento, aí vem dados de GPS, ajudando a propriedade, por exemplo, a entender onde que ela está confrontando com divisas, parques, áreas protegidas e uso de polígonos. Então, é mais ou menos por aí. Quando o Luciano falou de indicadores aí, eu falei, nossa, eu lembrei da parte de certificação. Realmente, são requisitos obrigatórios. Assim como a questão de ágil, né, sobre o produto, hoje já existe essa questão de ágil, né? Já é obrigatório para algumas normas. A parte de dimensionar a quantidade, né? Mensurar a quantidade que eu consigo reduzir de adubo, fertilizantes, né? Ou defensivos já é uma realidade, sabe? Isso aí já está muito claro. E eu acho que vai tender cada vez mais a criar outros indicadores necessários e o software vem aí para ajudar nisso tudo, né? Legal. Ô, Thomas, você colocou uma pergunta na tela aí que falava de certificação para acessar o mercado, é isso, né? Tá. Me parece que as certificações ajudam as empresas a não perder espaço no mercado. Eu queria fazer um comentário disso, falar de certificação, de rastreabilidade, de novas tecnologias aí, né? Eu acho que o mercado ele vai evoluindo, né? O próprio Rodrigo estava falando disso. Então, se a gente não evolui com o mercado, a gente acaba ficando para trás.
Vou usar um exemplo do setor que a gente trabalhou bastante tempo também, que é a parte de frutas, legumes e verduras, que envolve a certificação Global Gap. Eu trabalhei mais de 10, 12 anos fornecendo produtos para supermercado e depois mais vários anos atendendo supermercados aí do Brasil inteiro, né, nessa parte de frutas, legumes e verduras. Então, antigamente, a gente falava de rastreabilidade e o produtor perguntava, eu preciso fazer? E a minha resposta era, para quem que você vende? Porque dependendo de quem ele vendia, ele tinha que fazer a rastreabilidade que ele exigia. Hoje, desde 2018, né, já tem a Ação Normativa Conjunta 02 do MAP da Anvisa que obriga todo mundo a rastrear. Então, assim, hoje, nesse mercado, não é mais opcional, ele é obrigatório. Tá? Quem não estiver adequado vai sair desse mercado. Tá? Tem todo um problema de fiscalização, tudo que a gente sabe que acontece sempre no Brasil, mas, por lei, é obrigado. Tá? E o seco está se fechando, né? Apesar de ter pouco recurso, o seco está se fechando e eles estão conseguindo exigir a rastreabilidade da grande maioria dos players do mercado. Tá? Mas a gente vê isso indo para os outros setores. Café, hoje, já tem um fortíssimo movimento nos últimos anos para certificar muito forte e para rastrear muito forte. A gente está vendo que esse movimento está migrando um pouco para a soja. A RTRS é um movimento grande que está entrando e está discutindo muito de rastreabilidade de soja. A gente tem na Ag3 3 grandes projetos de rastreabilidade de soja com 3 grandes empresas, porque eles falam que é a bola da vez agora. Então, assim, isso vai para outros mercados. Tem outras culturas também que já estão se discutindo isso. Então, na verdade, você começa, tanto com certificação, com rastreabilidade ou com uma nova tecnologia, com um diferencial para o seu produto. Mas, uma hora, isso passa a ser praticamente uma commodity. Hoje, rastrear para fruta, legume e verdura é uma commodity, todo mundo tem que fazer. Claro que a gente está falando do nível de rastreabilidade um pouco mais simples, né? Que é só uma identificação da origem do produto. Mas isso também vai ser levado para frente e também vai subir para os outros níveis. Então, a certificação ainda abre o mercado, eu acho que vai acontecer isso por muito tempo, né? Mas quanto mais rápido se puder entrar na certificação, na rastreabilidade e nas novas tecnologias, melhor ainda. Claro que você não vai sair comprando tudo, você tem que analisar o que é melhor para você, o que faz sentido para o seu negócio, né? Se você é um produtor que exporta, claro que Global Gap fruta você vai precisar, Rainforest para café e outros tipos de certificação também. Frutas também, né? Rainforest está bem forte em frutas. Principalmente melão, manga. Exato. E muito legal, Luciano, só puxando um gancho nisso que você está falando, muitas normas elas já têm a sua própria plataforma de comercialização. Então, onde você controla volume que você certificou, quantidade que você tem disponível em estoque para comercialização, né? E isso, essas plataformas, elas estão se tornando cada vez mais robustas e elas estão conseguindo monitorar essa quantidade. Então, o que eu não vendisse como certificado, eu tenho que dar baixa lá no estoque, né? Justamente, para essa visão da cadeia de suprimentos, ela está refletindo nesse desenvolvimento de plataformas, né? A RTRS tem a plataforma própria dela, Fairtrade também tem, Rainforest Alliance tem, e cada vez mais isso vai fechar o cerco, como você falou. E aí a gente volta de novo, né, a falar de interoperabilidade, né? Porque o compartilhamento de dados também funciona para essas plataformas, né? Porque hoje a gente tem alguns produtores que a gente atende já, isso acontece muito com café, que ele tem 4 ou 5 certificações. Então, ele tem que fazer a rastreabilidade dele, ele tem que fazer a rastreabilidade para a certificação A, para a certificação B, para a certificação C e para a certificação D. Se todo mundo adotasse um padrão, né? Puxa, eu escolho a melhor ferramenta para mim, produtor, cooperativa, agroindústria, e eu tenho a capacidade de compartilhar esse dado com qualquer outro sistema. Então, aí fica uma provocação já também para os esquemas de certificação pensarem que essa plataforma, eu conheci algumas no passado, né? São excelentes, justamente para controlar a balança de massa, previsão de colheita, né? Diminuir os gaps aí, né? Entre o que foi produzido e o que foi comercializado, é sensacional isso. Mas ela também tem que ter essa visão aí da nova era da rastreabilidade, de estar um pouquinho aberto para receber e enviar dados, porque senão o produtor vai ficar também escravo de lançar informação. Algumas trades que trabalham de café, de novo, né, tem pessoas responsáveis por lançar nas plataformas os dados de compra e venda que ele fez para o produtor. Então, assim, isso deveria ser automatizado, né, de alguma tecnologia. Sim.
E, de novo, a interoperabilidade é a ferramenta que vai fazer isso. Eu acho que cabe aí um diálogo, né, Luciano, com essas organizações para justamente entender os anseios, né? E também dessas questões de interoperabilidade, que realmente vai ser fundamental. Né? Os esquemas, eles investem milhares de dólares em desenvolvimento de plataformas e isso tem que conversar, né? E o produtor rural, ele tem que ter a garantia de que os dados dele vai conversar com qualquer sistema, porque esse é o grande receio, né? Quando a gente fala de uma nova plataforma, ele fala, mas poxa, eu já utilizo uma plataforma similar ou faz alguma determinada situação, mas como que eu vou conseguir puxar meus dados? Essa é a grande X da questão. E quando todo mundo fala essa língua, né? E esse diálogo acontece, eu acho que toda a cadeia ganha. Né? Toda ela. E assim, é um pouco utopia, né? A gente que trabalha também há muito tempo com o sistema, imaginar que um sistema pode controlar todas as etapas da cadeia produtiva, né? E que ele vai estar em todos os lugares, vai estar no produtor, no pack house, no distribuidor, no supermercado, por exemplo, né? É uma utopia isso. Então, porque existem, como você falou, já existe informação no produtor, já existe informação no pack house, já existe informação no varejo, já existe no distribuidor, na usina, no esmagador, já existe essa informação, né? Então é só como a gente captura ela, valida, amarra ela e conecta ela, sabe? Então, a gente tem que estar muito mais preocupado em como validar, padronizar e compartilhar esse dado e como capturar. Porque na grande maioria das empresas, esses dados já existem, né? Esse ano a gente estava fazendo até um levantamento aqui na Ag3, na Brasil Rastro, e a gente já falou com umas 250, 300 empresas, né? Para falar de rastreabilidade. E a gente vê muito esse cenário, né? O cara fala, não, mas o dado eu já tenho. Eu falo, mas junta? Não junta, entendeu? Então, como que a gente coloca isso no mesmo lugar, tá bom? Thomas, você está no mudo. A gente está falando muito agora na ponta, né? No produtor, mas rastreabilidade e certificação faz parte também do cara que processa, né? Do cara que está... o seguinte elo, não só o produto in natura que vai para o varejo, vai embalado, mas o cara que efetivamente processa, transforma o produto, desmembra, faz uma série de outras coisas, né? Eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui, ele é super aplicável, assim, sem menor sombra de dúvida, para quem processa, porque no fundo, quando você está processando um produto, uma carne, um palmito, que a gente viu aqui, outras coisas, você tem um desempenho daquele produto na sua linha de produção. E quando você reconhece, quando você rastreia, você sabe que este produto ele tem um desempenho A, o outro produto tem um desempenho inferior ou superior. Aí você começa a devolver essa informação para o produtor e começa a trabalhar a origem dessa causa raiz. Então, a gente tinha muito disso. Tem, por exemplo, empresas que trabalham com batata, depois vão fritar a batata. Às vezes, você tem que misturar lotes para que na produção você tenha aquele desempenho ideal, né? Então, às vezes, entram os lotes mais fracos e você está esperando um lote mais forte para você poder fazer a mistura certa. Mas quando você entra no lote mais fraco, você consegue levar para o produtor e falar, olha, a batata está verde, o aporte não foi feito direito, a batata está de um jeito ou de outro. Então, você consegue efetivamente ajudar. O cara que processa o alimento, ele tem condições, a partir do rastreamento, levar uma solução, levar uma capacitação para o cara que está fornecendo o produto. Né? Acho que a gente tem que sempre lembrar essa conversa, né? A comunicação entre as diversos elos da plataforma, não é só numa direção, levar da origem até o destino, mas também trazer isso de volta, para o cara saber aonde ele está errando, aonde ele pode melhorar, o que ele não está fazendo direito. E acho que isso é o que os padrões de uma certificação, a forma de trabalhar, de atender, de medir, de verificar, e junto com a rastreabilidade, traz o grande benefício de transformação, de melhora da cadeia produtiva, né? Thomas, e não levar só a informação de volta, né? Mas levar parte desse ganho que a empresa também teve, porque você acaba criando um círculo virtuoso. Se eu participei de vários projetos que, assim, não tinha rastreabilidade ainda, mas esse conceito era aplicado, né? Se você paga melhor o produtor que te entrega a qualidade, isso é básico, né? Mas como é que eu consigo provar isso? Principalmente numa agroindústria, né? Que tem vários processos. Eu vou incentivar quem tem boa qualidade para me devolver o produto, né?
A gente vê muito isso. A teoria é muito simples, é muito bonita, mas a prática a gente vê um monte de indústria e de varejos fazendo completamente diferente dessa lógica, né? Mas principalmente numa agroindústria, onde você processa, a gente tem uma agroindústria, até eu uso como exemplo, que é cliente nosso, que eles têm, desde o recebimento da matéria-prima até sair o produto final, né, contando o recebimento dos ingredientes, o pré-preparo, as formulações, as misturas, tudo, eles têm 72 processos. E eles geram lotes e misturam de novo e separam, e dá 23 novos lotes, né? Como que ele consegue fazer isso e saber que qual produtor, depois de toda essa mistureba aí que ele fez, de todos esses processos que são necessários para ele ter esse blend que o Thomas falou, por exemplo, na batata, né? Que ele fale, não, o produto do Luciano foi melhor que o do Rodrigo ou que o do Thomas, entendeu? Então, se ele não tiver uma ferramenta que é a rastreabilidade, ele não vai conseguir fazer isso. Isso também é um cenário muito típico para café, né? Porque café se faz blend, você recebe o produto, você armazena, depois tem um cliente disso também, ele faz blends de café, e lá ele mistura 20 lotes e sai com 10 classificações diferentes. Então, como que eu consigo saber que o preço que eu paguei para o meu produtor lá de café, tá, adotando um padrão de qualidade, ele realmente rendeu aquela qualidade esperada lá no lote final do produto? Se eu não tiver rastreabilidade, eu não tenho como fazer isso, né? E eu não tenho nem como falar para o produtor, seu produto chegou bom, eu posso pagar um pouco mais para você da próxima vez. Seu produto chegou ruim, eu vou ter que tirar um pouquinho do seu preço aqui, entendeu? Então, isso é levar a informação de volta, como você falou, mas levar o valor de volta também, né? Isso. Acho que só um pouquinho, Rodrigo, já te passo. Essa ideia de você compartilhar, né? A rastreabilidade e a certificação permite você criar padrões de comunicação, de conversa, de desempenho e permite você compartilhar o valor gerado. Tem uma cooperativa que eu fiz um trabalho recentemente que eles dividem a produtividade adicional ganha pelos processos de trabalhar junto, né? Que permite que você, 1/3 fica para o elo superior da cadeia e 2/3 fica para o produtor, né? Porque o cara está reconhecendo o esforço maior, está do lado de cá. Então é muito bacana do excedente de produtividade. Você tem uma produtividade média, o excedente você recompensa assim. E aí, o que é bacana desse exercício de você começar a compartilhar, eu sempre digo o seguinte: um produtor numa carreira, num histórico de 30 anos de produção, ele vai produzir batata 30 vezes. Aí você fala, nossa, como é que você espera que um cara com 30 interações de uma atividade seja um cara especialista? Claro, ele aprende um monte, ele escuta um monte, mas a hora que você pega 10 produtores que começam a compartilhar dados de forma confidencial, não preciso saber que é o Rodrigo que produziu o quê, o Luciano que produziu o quê, mas a gente vê os números e começa a comparar as práticas que o cara tem e a produtividade que ele tem. Aí você começa a enxergar caminho. Então, a cada ano, você tem 10 pontos estatísticos. Em 10 anos, você tem 100 pontos estatísticos que o cara sozinho não consegue alcançar, né? Então, outra vez, trazendo essa combinação, a rastreabilidade faz parte da certificação, a certificação faz parte da rastreabilidade. Um não anda sem o outro, né? Rodrigo, eu queria escutar um pouco de você aí, antes de pegar umas perguntas aqui da turma, que estão jogando umas perguntas interessantes. Não, eu acho que essa parte que você acabou de falar, Thomas, realmente, tem empresas hoje, grupos de produtores, empresas do meio, principalmente de alimentos, né, da agroindústria, que já concordam em compartilhar dados, né, realmente, de forma confidencial, não sei dado que é de quem, mas elas se beneficiam de tudo isso, né? E, inclusive empresas que prestam um tipo de serviço de dados, seja rastreabilidade, gestão, que já conversam os dados, né? E isso realmente traz um ganho à cadeia e sem igual. E o que eu ia comentar eu acho muito engraçado. A gente sempre fala de certificação e a gente fala assim, na indústria a certificação já é algo, né, de muitos anos. Mas quando a gente olha no Brasil, a nossa realidade, o produtor já está nessa ciranda da certificação há um bom tempo, né? Felizmente a gente pode falar isso. E parece, cara, que é a cadeia de suprimentos, né? Ou seja, os intermediários que estão agora ficando um pouquinho para trás, né?
O produtor ele já está certificado lá, por exemplo, Global Gap, Rainforest Alliance, né? Qualquer certificação já está certificado. Aí agora, cadê esse intermediário que coloca a mão no produto, como vocês estavam falando, né? Que trabalha esse produto, transforma. Cadê esse cara, né? E aí, pensando nisso, né? Eu acho que é por isso que a pressão de certificação da cadeia de suprimentos, ou seja, às vezes quem simplesmente compra e vende produto está ocorrendo para se certificar também. Inclusive, o Global Gap declarou oficialmente que intermediários que não sejam certificados de cadeia de custódia, por exemplo, as investigações quanto a reclamações, denúncias, por exemplo, relacionadas a limite máximo de resíduo, né, os resíduos de agroquímicos aí não serão investigados na cadeia de suprimentos e nem no produtor. Por quê? Rompeu-se o elo, né, dessa cadeia. Ele não está certificado. Então, a gente não tem como investigar um produtor, sendo que esse produto passou por um intermediário que a gente não sabe quem é, ou às vezes sabe quem é, porém não está ao alcance da auditoria, né? Quando que ele está ao alcance de uma auditoria, de uma investigação? Quando ele está dentro da certificação. Então, é muito interessante isso, sabe? Eu chego nessa reflexão que o intermediário tem que entrar nessa ciranda também, que o produtor já está nela, né? E nesse caso que você falou, Rodrigo, se a pessoa não está na certificação, ela não está rastreando, ela não está segregando o produto dela, ela não vai conseguir comprovar a origem. E aí, realmente, o produto perde o vínculo da certificação, né? Ele deixa de garantir a qualidade que ele se pretende, né? Exatamente isso. Legal, aqui a Elba Nunes está assim ativíssima aqui, compartilhando as práticas, as certificações lá da turma da Copalme. Deve ser uma cooperativa, e acho que esse é um bom exemplo de como a gente começa a trabalhar mais junto. Aqui antes, o Fábio Dazzi deixou uma pergunta, né? Qual a importância da rastreabilidade nessas novas visões de ESG? ESG é aquela ideia do ambiente, né? O environment, o social e a governança. E aí a gente começa a falar de como a gente ganha dinheiro tem importância. E para quem entrega o produto para a indústria, para alguém que processa, cada vez mais você ter uma certificação, você ter um rastreamento, permite que você leve a informação do bem que você está fazendo, da área de conservação, dos registros, de não invadir áreas de proteção ambiental, né, mananciais, proteção de água. Isso vai acabar gerando crédito, porque cada vez mais o investidor está começando a olhar, fala, bom, eu vou investir nessa empresa, mas da onde essa empresa está puxando as matérias-primas? É de um lugar transparente, conhecido, certificado, onde as práticas são assim, construtivas, né? São regenerativas, estamos quase falando em regeneração de captura de carbono, né? Rodrigo, no começo você falou uma coisa, antes da gente começar, dessa coisa do carbono, né? De medir carbono. Como é que isso está entrando na certificação? Para depois a gente ver como é que isso entra na questão da rastreabilidade. Ô, Thomas, vou pedir um minuto aqui, ó, vou cortar um pouquinho, Rodrigo, desculpa, depois eu volto, só para a gente fazer um complemento aí no que o Thomas está falando, porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui no webinar, né? De novo, a gente vai cair na integração de dados, né, Thomas? Porque muitas empresas já têm o monitoramento dos produtores deles, se vende área desmatada, se tem reserva legal, se não tem mão de obra escrava. Mas eles não têm esses dados associados à compra de produtos dele, ao recebimento dele no produtor. Tudo isso ainda é muito manual, né? Muito não integrado, como a gente falou. Então, de novo, né? Quem que vai levar essa informação para a gente, de um elo ou outro, é a rastreabilidade. Eu vou garantir pelo meu cadastro quais produtores são legais, e a hora que eu passar a receber, processar e vender esse produto lá no final, eu garanto que essa informação veio, né? Então, de novo, é a rastreabilidade aí apoiando a sustentabilidade e os ESGs, né? Acho que agora, e isso também liga com crédito de carbono, porque a gente fez alguns projetos também ligados a crédito de carbono, que nós estamos começando, e que tem muito sentido. Acho que aí o Rodrigo pode realmente completar a pergunta. Desculpa, Rodrigo, mas só fui para dar tranquilo. esse spoiler. Eu acho que é muito relevante. Quanto mais a gente tiver insumo, melhor para a gente conversar sobre essa questão. Bom, os principais padrões de certificação hoje de produção primária, né, de sustentabilidade, eles ainda estão superficiais nessa questão de quantificação de gases, né, mas
enfim, eles desenvolvem todo um ferramental, né, toda uma metodologia de produção, exigem técnicas de produção que vão ajudar, claro, a mitigação, né, dos gases aí, de oxidação, do sistema produtivo e liberação de gases na atmosfera. Está nesse patamar. O que a gente vê, na verdade, Thomas, hoje em dia, as empresas estão um passo à frente já. Elas, é claro, já estão trabalhando em cima de metodologias, projetos de quantificação, realmente do quanto elas emitem, né? Porque é extremamente difícil de mencionar isso na produção agrícola. Você tem diferentes vegetações, diferentes cultivos, diferentes sistemas de produção, clima e uma série de fatores que vão dar um resultado totalmente diferente uma da outra, né? Às vezes até dentro do mesmo bioma, dentro de uma mesma região. Então, hoje a realidade que a gente está vendo é isso, né? Muitas pessoas nos procurando para falar sobre carbono, para entender como que ela pode fazer estudo de quantificação, metodologias, para que elas consigam atender anseios do consumidor final e também das empresas que compram esse produto e que querem uma garantia de que esse produto ele é sustentável, ele está sequestrando carbono no sistema de produção, né? Então, é mais ou menos por aí. Os esquemas de certificação, eles não são ousados nesse sentido, até porque o foco específico não é esse, né? Existem certificações específicas para questões de mitigação de gases, mas elas passam por esse assunto de forma ou recomendável, né, que a gente fala, que não é obrigatória, aí fica opcional, por exemplo, o produtor quantificar gases e assim ele consegue fazer declarações, por exemplo, no seu certificado, usando o marketing, falando, né, que ele cumpre questões adicionais, mas esse assunto ele é sensível, na verdade, né? Então tem que ir um passo de cada vez, né? Então é isso aí que está acontecendo. Legal. Esse assunto é bem interessante, Tom. A gente participou até de um Hackatagro, né? Não, é um desafio Iara, faz umas 3, 4 semanas. Está até nas mídias aí da Ag3, para quem acompanha a gente, né? O Brasil Rastro também. E a gente, graças a Deus, ganhou o primeiro lugar ali, justamente com uma questão muito voltada para crédito de carbono e para descarbonização, né? Então, era uma solução, e eles estavam procurando, o desafio era esse, né? Uma solução para aumentar a elegibilidade da soja para o RenovaBio. O que significa isso? Garantir que as informações do produtor, né, que ele está fazendo um manejo que promova menos impacto do que o consumo de combustíveis fósseis, isso muito voltado para a produção de biodiesel, né? E aí, de novo, entrou a rastreabilidade como uma solução que conecta e valida essas informações lá no produtor, que é o que a gente falou um pouquinho lá no começo, né? E leva essa informação lá para o elo final. Fala, olha, então essa soja que você está consumindo aqui, ela realmente tem esses parâmetros de adubação, de consumo de combustível, de área de desmatamento, tá? Comprovados. Então, você pode colocar essa soja aqui no seu programa aí na sua calculadora lá no RenovaCalc do RenovaBio, e você vai conseguir aumentar os seus padrões e gerar os CBIOS lá, né? Que são os créditos de descarbonização. Eu não sou um profundo conhecedor disso, conheci muito no Hackatagro, e a gente está agora nesse desafio aí. Muito interessante, acho que é um mercado que tem enorme potencial. Acho que eu sempre lembro das histórias dos causos, né? Que quando a gente começa a conversar com o produtor, e num desses encontros com o produtor, um produtor virou para mim e falou: rastreabilidade é interessante, né? Essa coisa de certificação, rastreabilidade, porque enquanto a mentira dá a volta ao mundo, a verdade ainda nem acordou. Então, o que significa isso, né? Esse é o dito popular, é o cara simples, o cara que está lá no chão de fábrica. A hora que a gente tem a rastreabilidade, a certificação e a transparência que essas ferramentas nos oferecem, a verdade está aí exposta. Então, não dá tempo da mentira dar volta ao mundo antes da verdade acordar. Porque quando alguém faz uma argumentação em cima do seu negócio, em cima de alguma coisa, a hora que você vai se defender, a informação já foi para o mundo inteiro. E aí, quando vem a retratação, ela vem pequenininha e ninguém lê. Então, a história que ficou foi a primeira. Então, o que a certificação e a rastreabilidade trazem para a gente? Da gente contar primeiro a nossa história. E aí a gente tem que estar sempre atento qual vai ser a próxima pergunta que o mundo vai começar a fazer do que a gente está fazendo como atividade produtiva. Porque, no fundo,
o alimento é a única coisa que atrai, conecta e congrega todo mundo. No alimento é a maior rede social do mundo, né? A gente se junta para produzir, a gente se junta para processar e a gente se junta para consumir. Nunca vi ninguém que não quer comer. Eu já vi gente que não quer Principalmente votar. para consumir, né, Thomas? Exatamente. Eu já vi gente que não acredita em Deus, então a religião também não é 100%. Eu já vi gente que não gosta de futebol, então também não é 100%. Então, o alimento é a única coisa que congrega 100% da população, né? Aqui tem uma pergunta interessante do José Newton Cruz, né? Como é que a gente avalia hoje o mercado distribuidor, por exemplo, supermercados, sobre o tema de rastreabilidade e certificação? O consumidor entende e compra produto com esse apelo socioambiental? Olha, eu vou deixar cada um responder antes de botar a minha opinião. Vou convidar o Rodrigo, como ele aí prega a certificação, é o evangelista da certificação que a gente acompanha. Rodrigo, consumidor tá começando a reconhecer isso? Como é que você vê isso? Tá sim, tá demais, Thomas. E eu falo assim, as redes elas são disseminadores essenciais para isso. A rede que ela está comprometida em vender esse produto com um selo, né? Vamos chamar de selo, né? Mas seria mostrando que esse produto é certificado, é ser igual. A importância que os supermercados, as redes, elas têm nesse assunto é ser igual. E, inclusive, é uma tendência hoje no Brasil, nós temos aí várias redes desenvolvendo selos próprios, né? Isso vende muito, né? Hoje eu quero ter um selo próprio, ou não, eu quero usar o selo de determinada certificação para mostrar para o meu consumidor que esse produto é diferenciado. E eu fico muito feliz com isso, e eu acho que o produtor precisa muito dessa questão, né? Porque, realmente, um produto que tem um selo, tem uma marca conhecida, e isso está na embalagem, o consumidor ele pode, pelo menos, ter oportunidade de falar assim, oxe, por que esse produto tem esse selo? Por que é diferente? E aí vem a rastreabilidade, né, que pode mostrar essa história, contar essa história. Eu acho que é primordial, é importantíssimo que a rastreabilidade seja forte nesse cenário. E aí o consumidor, é claro, ele terá a oportunidade de consumir esse produto e, quem sabe, até pagar algo a mais, né? Então, o produtor produzindo, é a cadeia vendendo esse produto e é o consumidor comprando e investindo indiretamente na sustentabilidade do produtor. E aí a transparência também ao longo da cadeia é uma questão que é preciso lembrar. Os esquemas de certificação, elas sabem que às vezes o produtor ele não ganha tanto nessa cadeia. E as certificações elas estão trabalhando hoje para o produtor ter um ágio, ter por exemplo, uma diferença mínima, né, que ele ganha em cima desse produto, justamente para que a sustentabilidade valha, né, em todos os sentidos, né, e principalmente na questão econômica, que é ser igual importante para o produtor se manter. Então, eu acho que essa questão de comercialização, selos, distribuição por mercados é muito importante. Realmente, se as redes continuarem nesse caminho, eu acho que o produtor ele vai ainda ganhar muito nesse cenário. E é claro, né, a transparência ao longo da cadeia, né, a distribuição de valores tem que ser cada vez mais homogênea, que realmente o produtor às vezes ele fica muito de lado e não consegue receber aquilo que ele espera, e muito menos para manter o seu negócio, né, de forma sustentável. Ele assume riscos de produção, risco de clima, e aí ele realmente precisa ganhar um pouco mais em cima disso. Então, dessa forma que eu vejo. Legal. Luciano, e aí? Ô, Thomas, antes de responder, eu vou contar um pouquinho. É bom que você colocou a pergunta de novo aí, tá? Eu vou contar um pouquinho mais da minha experiência, né? Eu trabalhei 11, 12 anos vendendo para supermercado. Atendi mais de 50 supermercados. Pão de Açúcar, Carrefour, Walmart, mercados regionais, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Brasília. E depois eu trabalhei mais alguns anos atendendo supermercados no Brasil. Atendi mais de 35, 40 redes de supermercado. No Norte e no Nordeste também, toda a região de São Paulo. Então, eu tenho muitos amigos vendendo produtos para supermercado e comprando supermercado, né? E que compram, né? Que são compradores ali.
O que eu vejo nisso, assim, é claro e é nítido que os supermercados querem e precisam de produtos certificados, de produtos rastreados e uma série de outras solicitações e demandas que o consumidor cada vez mais pressiona eles, né? Mas você mover essa base, ela é muito demorada. É como você, mudar a direção do Titanic, né? Porque é uma base de produtores e, como a gente está falando aqui, muito separada, muito dissociadas, e que a informação ainda volta muito pouco para o produtor, para que ele tenha essa análise de tudo aquilo que você já falou. Como que ele consegue melhorar o produto, como ele consegue fazer os insights, né? Quando você vê esse movimento, você vê em 3, 4 redes de supermercado que tem essa capacidade de fazer isso no Brasil. Todas vão querer certificação, todas vão querer rastreabilidade, porque isso é uma demanda do consumidor, né? Mas como que a gente atinge isso? Eu acho que é muito difícil. E eu trabalho já, então, há 20 anos com supermercado, acompanhando supermercados, né? Então, desde que eu me formei em 2000 que eu trabalho, vendendo para supermercado, como eu falei. E o que a gente vê é uma evolução, sim, mas eu acho que ela é uma evolução muito lenta, né? Então, eu não focaria muito na questão da necessidade do mercado, mas sim na diferenciação da minha empresa, seja ela o produtor, a agroindústria ou não. Então, acho que a certificação ela tem que entrar numa empresa, e como a gente está falando isso a noite inteira aqui, muito como uma ferramenta minha de gestão, né, e de diferenciação do meu produto, né? Porque mesmo um produto certificado, ele pode ser bom, pode ser ruim, por exemplo, de BRICS. A certificação ela não mede a doçura do fruto. Ela mede se o produto, por exemplo, tem boas práticas agrícolas, se ele usou os produtos químicos permitidos, tudo. Mas ele não mede o formato da fruta, o padrão visual, a qualidade sensorial, e é isso que o supermercado compra mais, né? Porque é isso hoje que o consumidor compra mais, né? Claro que quem está... Eu falo muito assim, quando a gente fala a demanda hoje é muito do consumidor, mas antes do consumidor tem o comprador, que ele que decide o que vai colocar. Claro que ele decide o que vai colocar na banca baseado nas demandas do consumidor, mas ele adiciona algumas coisas. Então, a certificação, a rastreabilidade, é algumas coisas que o comprador ali, ele acaba adicionando, porque ele sabe da importância disso, do que a gente falou. Quanto mais indicadores de gestão você tem, melhor a qualidade do seu produto, né? Então, eu posso ter, por exemplo, e acho que o Rodrigo concorda aqui, um melão certificado com BRICS baixo e cheio de defeito, e um melão certificado com BRICS bom, com ótimo qualidade visual, entendeu? Então, assim, é meio que antagônico, né? O supermercado precisa garantir a segurança do alimento, então ele precisa de rastreabilidade de certificação, mas ele quer comprar um produto que visualmente o consumidor tenha aceitação e que tenha sabor e que ele volte lá comprar esse produto, e não no concorrente, né? Então, é um pouco antagônico. Então, a gente fica um pouco nessa briga. E muitas vezes, na pressão do dia a dia, eu acho que a gente acaba privilegiando o visual e o sabor, e não o trabalho que existe por trás disso, sabe? Apesar de ser uma demanda crescente e que todo supermercado hoje em dia foca nisso, né? Mas quando você vai na hora ali, na hora de decidir a compra mesmo, muitas vezes você não tem muita opção, né? Você tem um produto melhor, visual, com mais qualidade, e você acaba não privilegiando o trabalho. Eu já vi muito disso acontecer. Produto certificado ficando para trás, produto certificado com selo da rede, deixando de ser vendido por uma promoção de alguns centavos. E provavelmente porque tinha alguém lá em cima, como o Rodrigo falou, precisando ter uma margem um pouquinho melhor, entendeu? E o produtor, claro, faz certificação, faz tudo, investe na produção, ele também aprende o valor do produto dele, né? E ele passa a não vender tão barato. Então, assim, eu acho que é meio antagônico essa questão. Então, sei, acho que é um pouco polêmico, mas, como eu falei, eu trabalhei muito nesse setor, então eu conheço o comprador, conheço o produtor, e eu já vi muito acontecendo isso. Produto certificado, com selo próprio da empresa, marca própria, ficando para trás para privilegiar um pouco o preço. Tá? O consumidor precisa mudar
o jeito de olhar para as coisas, né? Eu acho que talvez, Rodrigo, também concordo com isso, porque talvez a informação nem chegue para ele, né? Por exemplo, o consumidor, ele não sabe o que é a Global Gap, muitas vezes. Até o Global Gap lançou o selo agora, né? Para chegar no consumidor e fortalecer mais isso, né? A Rainforest já tinha, a UTS já tinha, mas assim, como que a gente educa um pouco mais o consumidor para ele valorizar isso? Porque se ele tem duas frutas iguais, uma com selo, a outra vai ter um selo que alguém inventou ali também, e para ele é qualquer coisa. Entendeu? Mas acho que uma coisa interessante quando a gente fala de rastreamento, certificação, hoje em dia você sai pelo Brasil, você pergunta para quem o cara ele está produzindo, para quem você vai vender, ainda não sei, né? Isso demonstra uma falta de integração, uma falta de visão de longo prazo, uma falta de parceria. Então, quando você não sabe para quem você vai vender, o grande problema é que você não tem de quem receber a qualidade que você entrega. Né? Se você entrega um produto com um desempenho melhor, com mais produtividade, você não está aproveitando disso. Então, se você tem acordos melhores, tem acordo de relacionamento de longo prazo, mas aí eu vou perder, sobe o preço, mas aí você vai perder menos quando baixa o preço. Então, você tem um equilíbrio, porque a indústria tem um preço mais fixo. A indústria tenta segurar um pouco da volatilidade da área de commodities agrícolas, né? E acho que a hora que o produtor tem mais clareza da sua integração, trabalha a longo prazo, trabalha com medições, com rastreabilidade, com comunicação, com certificação, você tem condições de chegar e falar, vamos botar em contrato? Você me explica o que eu estou errando e o que a gente aumenta de produtividade, 1/3 é seu e 2/3 é meu, ou meio a meio. Então, só trabalhando junto, a gente vai conseguir chegar no novo nível de desempenho. E acho que a agroindústria tem uma falha nisso também, porque ela acha que comprando spot ela ganha mais, né? Ou ela tira vantagem, e a gente tem que começar a diminuir isso, talvez deixar 10%, 20%, coisa mínima para essa compra spot, e trabalhar muito mais nas relações de longo prazo, nas relações que a gente cresce junto. Porque se a gente não se juntar, cara, eu vou te falar, o pessoal na China está se juntando, o pessoal em outros lugares está se juntando. Ou a gente se junta aqui para competir, ou não vai funcionar. Agora, mas é exatamente isso, Thomas. Assim, eu acho que você complementou bem a minha ideia. Né? Muitas vezes alguém falou assim, puxa, será que o Luciano está falando para não certificar, não rastrear? Não, é exatamente o contrário. Você tem que certificar, rastrear para diferenciar seu produto, mas, como você disse, não depender de uma venda spot aleatória. Você já tem que estar isso amarrado e ter o seu produto diferenciado para alguém que dá valor para a diferença do seu produto. Entendeu? E não ir lá no mercado, puxa, agora eu tenho um monte para vender. Né? Então, acho que é bem essa visão que você colocou, sim. Então, só para completar, Thomas, assim, não sei, acho que tem tempo, né? Não sei se o pessoal... Tem mais um pouquinho aí. Então tá, porque assim, eu falei que comecei a trabalhar com distribuição de produtos orgânicos, né? E a grande dificuldade que você tem nesse mercado, e eu acho que nos outros mercados que se trabalha com certificação, é a garantia da produção. Né? Então, o primeiro desafio que eu tive lá, quando eu comecei a trabalhar lá em 2000, era fazer planejamento de produção com o produtor. E era exatamente o que você está falando. A gente era uma indústria que processava e vendia, distribuía produtos para supermercado, e a gente tinha falta de produto. Né? E aí, quando você começa a dar um planejamento para o produtor, uma garantia de compra, não de 100%, mas de 70%, 80%, 90%, dependendo da época do ano, né? Você começa a ter produto naturalmente. Né? Foi muito interessante que a gente plantou essa política na parte de orgânico, porque, puxa, você precisava fomentar a produção. Imagina orgânico em 2000, né? Não tinha quase ninguém, né? Se hoje já é difícil. E aí a gente migrou isso para uma outra empresa do mesmo grupo, que era de produto convencional, porque antes eles faziam isso que você falava, uma compra spot no Ceasa, ou da região, que era produtora de verduras também, né? E aí começou a ver que, assim, a época do verão, que faltava folhagem, por exemplo, alface americana, começou a sobrar. Porque a gente passou a planejar para o produtor, incentivar ele, a gente não pagava aqueles preços astronômicos do Ceasa, mas a gente pagava um preço maior no verão, porque ele tinha mais dificuldade de produção, um custo de produção maior, né? E pagava o preço um pouquinho mais baixo no inverno, porque a produtividade dele é maior, mas conseguia escoar a produção dele, né? Então você passa a dar uma garantia para o produtor e você naturalmente tem mais produto para vender, né? Então acho que precisa realmente ter um pouco mais de comprometimento e o produtor, a indústria, procurar um pouco o mercado que valorize o seu produto, sim, né? Porque quando a gente fala de certificação e rastreabilidade, não tem como a gente falar
de produto sem diferenciação. Você está falando de produto com qualidade diferenciada, né? Eu acho que a cadeia está entendendo isso. Eu acho que aos poucos é um caminho que vai levar um tempo, realmente. Muita gente fala, o que eu ganho mais, né? Eu ganho algum prêmio, eu ganho um diferencial por quilo de produto vendido, né? Às vezes não. Às vezes, realmente, são os benefícios que a certificação traz, que a gente já comentou, né? E já vi situações em que cooperativas, associações, elas falam, não, a gente vai pagar mais pelos produtos, X centavos, que seja, centavos, né, a mais pelo produtor, porque eles já entenderam que sem o produtor eles não vão conseguir manter aquela união. Né? E existem situações em que a promessa de pagar-se mais pelo produto, mas não se pagou. O produtor debanda. Ele não quer nem saber, ele realmente quer diferença, às vezes, no bolso. Então, muitas empresas elas já fazem essa ideia, né? Já praticam isso. E isso realmente ajuda muito o produtor a entender para onde tudo isso caminha e dá tempo dele, né, ganhar um tempo aí para a cabeça dele se acostumar com tudo isso, né? O Eric tá no mudo, Eric. Ô, Thomas, desculpa. Passou muito rápido esse nossa quase 1h30. Eu queria fazer uma última chamada para vocês, né, Rodrigo, falar um pouquinho da Neoquali, né, para o pessoal que está ouvindo, para conhecer, falar o Luciano também, para falar um pouco da AG3, rapidinho, né, porque a ideia aqui é Brasil Rastro, é o Instituto Brasileiro da Rastreabilidade, e nossa intenção é promover essa ideia para que mais pessoas entendam isso, aprendam disso. A gente tem alguns cursos online que estão de formação, de introdução à rastreabilidade para as pessoas entenderem, né? Damos cursos, palestras também, mas a intenção é promover essa ideia, né? E essa rodada de bate-papo aqui é patrocinada pela AG3. Então, Rodrigo, conta um pouquinho assim, se eu preciso de ajuda, que ajuda você pode dar? O que a Neoquali está fazendo para ajudar a cadeia produtiva de alimentos? Vamos lá, a Neoquali ela é uma empresa, como eu já falei lá no começo, né? Ela nasceu de uma necessidade, realmente há um abismo, né? Entre a informação que você precisa ter, o conhecimento que você precisa ter para você poder certificar. Então, muitos produtores, empresas, elas realmente não estão atualizadas e é difícil se manter atualizado nos padrões de certificação. Então, eu trabalhei muitos anos como gerente de certificação e lá aquele papel era o quê? Fazer auditoria, né, aprovar o certificado ou não, e eu me sentia verdadeiramente muito limitado. Eu sentia que eu podia ajudar mais a cadeia e a gente podia fazer algo diferente. Só que por questões de conflito, né, todos sabem bem que a auditoria é uma coisa e consultoria e apoio é outra, né? Tem que ser tratar de formas segregadas para justamente não ter conflito de interesse. Então foi aí que a Neoquali ela surgiu e a gente oferece treinamentos, né, de interpretação da norma, promovemos também webinars como esse, né, de forma gratuita, basicamente para difundir informação e tentar acabar um pouco com esse abismo, né? Tentar traduzir um pouco melhor tudo isso, porque norma de certificação é massivo, tem muita coisa e está atualizando e realmente é difícil se manter atualizado. Então a gente vem para tentar justamente acabar com um pouco com esse abismo, trazer o produtor para mais perto da certificação, fazer o processo de certificação ser mais facilitado, né? E é claro que a gente usa as plataformas digitais aí para isso tem ajudado bastante a gente, sabe? E, inclusive, já temos parcerias com a AG3 aí, e quando a gente tem essa parceria, tudo é facilitado. Eu fico muito feliz, Luciano, de falar isso, realmente ajuda muito no nosso trabalho. Não é só o produtor que se beneficia disso, nós, como empresa de consultoria e treinamentos, a gente também conseguiu ver benefícios em utilizar plataformas como a da AG3 para conseguir melhor gestão, não só de indicadores, mas também a própria gestão do projeto em si de implementação. Então é isso que a gente vem fazendo, Thomas, e levando informação, que é a única forma da gente conseguir fazer a cadeia toda crescer. Um dos nossos principais lemas é que a gente só cresce se o cliente cresce, se o produtor cresce. E a gente quer crescer junto. Então, para isso, a gente precisa levar informação, a gente precisa ceder informação, compartilhar informação. E naturalmente, o processo de retroalimentação acontece.
a gente aprende com isso, né? E o produtor melhor do que ninguém para ensinar a gente sobre muita coisa. E é incrível, a gente tem treinamentos, inclusive nesse semestre, alguns treinamentos abertos, e durante os treinamentos, cada treinamento a gente acaba aprendendo uma realidade diferente. Então, é uma série de compartilhamentos, como a gente está falando de compartilhamento de dados, mas também de informações, né? Isso faz com que a gente cresça, né? Essa transparência e tentar ajudar o produtor. Porque a gente não vai viver de apoio, de consultoria, se o produtor não entender tudo isso e se ele não for autossuficiente. Muita gente fala, eu estou com um consultor, mas a gente tem uma pilha de pasta de papel aqui, essa é a nossa certificação. Não é isso. Vamos fazer você entender. Vamos levar informação durante o nosso trabalho para você aprender. Melhor aprendizagem não existe do que a gente tem o conhecimento, né, da norma e tá ali falando, cara, é por isso que você tem que fazer isso. É educar, né? E aí, com isso, a gente cresce junto. Legal. Obrigado, Rodrigo. Luciano. Obrigado. E aí, o que a AG3 faz para ajudar a cadeia produtiva? Legal. Antes eu só vou falar um pouquinho, Thomas, que é muito legal quando ele estava falando de educação, né? Porque justamente a AG3 se aproximou muito da Brasil Rastro no último tempo, nos últimos meses, aí praticamente, no último ano, porque a gente entendeu também que a educação é a forma de acelerar o processo de adoção de novas tecnologias, né? Então, por isso que a gente já tem cursos juntos com a Brasil Rastro, tem esse webinar, né? Eu, sim, estou na Brasil Rastro, a gente começou a Brasil Rastro junto, e eu também faço parte da AG3, né? O André e o Alberto, que são os outros sócios da AG3, né? Montaram essa solução com a gente. E, na verdade, acho que depois desse webinar fica muito simples de explicar o que a AG3 faz, né? A gente colocou tudo isso que a gente discutiu até agora, essa nova visão de rastreabilidade em prática na plataforma da AG3. Então, a gente costuma falar muito que a AG3 é a plataforma que conecta as informações através da rastreabilidade, né? Então, pode ser para o produtor, pode ser para uma agroindústria, pode ser para uma cadeia complexa, né? A gente tem a capacidade de moldar a ferramenta de uma forma muito simples e muito rápida, sem desenvolvimento de nenhum código na própria plataforma, né? E garantir que as informações elas sejam mantidas e validadas, para que você possa aumentar a transparência dentro da empresa e compartilhar esses dados depois com quem for necessário, sabe? Então, é um pouco dessa visão, né? Como que a gente usa a rastreabilidade com essa nova visão. Por isso que a gente quis também, junto com vocês, falar um pouco dessa visão que a gente discutia há muito tempo e que agora ela é praticada dentro da AG3, né? Como que a gente... Tudo isso, sabe? A parte de gestão, a parte de qualidade, de aumentar a transparência, a parte de certificação, como o Rodrigo falou. Então, a gente não tem só a rastreabilidade, o caminho do produto, né? A gente tem todas as outras informações que fazem parte, bem a história do varal ali, né? Todas as outras informações, certificados, análises, inspeções, auditorias internas, tudo isso para a gente faz parte da rastreabilidade. Rastreabilidade para a gente não é o objetivo final, é a ferramenta que conecta as informações. Então, essa visão que a gente falou, não é olhar o QR Code lá e falar, veio do Luciano, não é. Puxa, isso também, claro, mas eu primeiro preciso ter a minha informação garantida aqui, eu ter a capacidade de mandar essa informação para o cliente e falar assim, pode olhar, porque o que veio do Luciano tem esse padrão. Então, a gente traduziu isso dentro da AG3. Então, a gente trabalha hoje com várias cadeias, a gente trabalha com fruta, com café, com chá, com agroindústria muito forte, com soja, começando o projeto com cana. Então, assim, a gente realmente criou uma plataforma que consegue se adequar a qualquer tipo de produto e a qualquer cadeia produtiva, né? E o que é mais interessante é que o sistema ele se autorregula para dar o mesmo resultado final, que são as informações de rastreabilidade, toda essa integração de informação que a gente falou durante o webinar inteiro hoje. Legal. Muito bom, pessoal. Fico feliz de ter vocês aqui. Acho que é uma oportunidade de a gente viver a intenção, né? O que a gente está aqui para fazer. Isso tudo passa pela educação. E se a gente não começar a assumir essa posição de que as nossas entidades, nossas organizações precisam educar o mundo para que o mundo possa crescer, né, a gente vai ficar brigando pelo mesmo espaço. Então, o objetivo aqui realmente é abrir um espaço para a educação, educar, ensinar, levar esse conhecimento para mais pessoas na cadeia produtiva e, a partir daí, a gente crescer esse espaço, o potencial não só de ter mais serviço, mas de todos os participantes ganharem mais com isso.
Fica aqui o agradecimento, Luciano, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, e nos vemos, quem sabe, num próximo evento, num próximo encontro aí para falar da nova era da rastreabilidade. Beleza? Com certeza. Obrigado, Thomas. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aí também. Tá? Obrigado, Thomas. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos aí. Foi um prazer e até a próxima.